Boa tarde, associados da FBB. Estamos diretamente aqui do nosso canal, graças a Deus de volta. E hoje a gente está aqui com a equipe da orientação jurídica da FBB. O apoio jurídico da FBB agiliza tomadas de decisões importantes e guia nossos associados para que soluções judiciais sejam alcançadas de uma forma mais rápida e correta. Para esclarecer de maneira objetiva e outros detalhes do apoio jurídico oferecido por nossa associação, a FBB TV convidou 4 componentes da nossa competentíssima equipe jurídica. São eles: Dr. Hugo Gerck, doutora Mini Gerck, Dr. Jander Gomes e a secretária Monalisa Xavier. Eu gostaria de começar esse bate-papo com vocês falando com a Monalisa. Monalisa, você que recebe aqui, né, o nosso associado, como é esse primeiro contato com a FBB? Então, o associado entra em contato com a gente por telefone, por e-mail ou presencialmente. Às vezes o associado vem para algum evento aqui na sede e nos procura, agenda para receber o atendimento. Eu faço agendamento, nosso atendimento na parte da tarde, e o associado, às vezes que nos procura, é sempre com certeza com algum problema, né? Então, esse atendimento eu procuro fazer deixar o associado o mais à vontade possível para trazer uma confiança, para passar uma confiança, uma credibilidade para ele. Porque quando entra em contato com o advogado é porque está com algum problema, alguma questão para resolver, e muitas das vezes a pessoa não se sente à vontade para contar os problemas, principalmente quando é família, né, um assunto mais delicado. Então eu já deixo o associado à vontade para ele saber que ele vai conversar com o advogado e o que ele falar vai ficar ali na consulta. A gente passa um profissionalismo para passar essa credibilidade para o associado e deixar ele à vontade. Então, ele entra em contato comigo, eu agendo o atendimento, verifico se é nosso sócio mesmo, se é algum dependente, porque os dependentes também têm direito ao atendimento, assim como o sócio. Então, às vezes é um dependente ou o próprio sócio, e encaminho para receber a orientação. E essa orientação, ela pode ser feita quantas vezes? Então, mensalmente ela pode ser feita 2 vezes, né, ao mês. E aí o associado liga e agenda e eu faço esse atendimento para ele, faço esse agendamento para ele. Certo, muito bom, Monalisa. Geralmente a consulta se estende dependendo do assunto, né? E aí eles ligam mais vezes por dia. Às vezes o atendimento demora um pouco mais, porque é um assunto extenso, demanda uma pesquisa da equipe, e aí o associado acaba entrando em contato mais vezes por mês. Mas a gente não tem no caso, a gente não consegue fazer essa contagem. Então até resolver o problema dele. Então, até resolver o problema, o associado está entrando em contato, a gente está entrando em contato com ele, a gente permanece nesse contato até resolver a questão. Muito bom. E é interessante que não há essa limitação de fato, né? Uhum. E a FBB, quando agasalha, recebe essa demanda do associado, ela se compromete a cumprir a sua própria função, que é atendê-lo de maneira integral. E é muito interessante o que a Monalisa ressaltou, porque esse atendimento, ele começa, mas ele não tem data para terminar. Então, você tem atendimentos que começam, por exemplo, uma questão simples, que é uma dúvida inicial do associado. Essa dúvida, ela desdobra em outras questões que vai literalmente abrir um leque de maneira a exaurir todo o problema jurídico do associado. Que eu acho que essa é a grande questão, né? Interessante. Legal. Dr. Jander Gomes, boa tarde. Boa. Quais são as áreas do direito que o senhor atua? E você pode nos contar um caso de curatela, porque parece que é o assunto do momento aqui, né? Então, uma boa tarde. Eu sou advogado atuante na área do direito civil, né, direito de família, consumidor. Então, diversas áreas se subdividem, se desdobram a partir do direito civil. Né? Como destacado aqui,
O tema curatela é demandado aqui no sentido de colocar a pessoa como dependente na Previ. Né? Qual a importância que se faz dentro desse tema? Há que se distinguir a questão da curatela, né, da tutela. A curatela, como o nome inicial diz, cura, né, está relacionado à doença, né, a uma provável invalidez daquela pessoa. E como as pessoas aqui são pessoas de um pouco de mais idade, mais avançada, elas se preocupam com seus filhos e querem, quando enquadrados nessa situação de invalidez, né, permanente, deixá-la de alguma forma garantida economicamente para o seu futuro, do seu filho ali dependente. Importante que tenha toda a documentação, laudo e que seja informada a Previ para que ela seja devidamente enquadrada como dependente e evite um problema no futuro, como já aconteceu aqui na própria orientação jurídica. Então, diversas vezes... De fato, essa atuação preventiva, né, doutor Jander, do associado perante o seu dependente, de deixar perante o Poder Judiciário registrado a dependência em decorrência de uma invalidez, o permite inscrevê-lo, tá, na Previ como dependente. Porque as regras da Previ, e aí já só ampliando aqui essa observação que você bem fez, a regra da Previ tem limitações para a idade que os filhos e até os irmãos, né, possam vir a ser dependentes. No caso de filho, é até 21 anos de idade, ok? Em regra. Então, é possível, com a ação da curatela, a interdição, né, que gera a curatela, você ter a possibilidade de mantê-lo, ou manter o filho como dependente, ou até uma inscrição superveniente. Acho que doutor Jander, tem uma passagem interessante, que até seria bacana se tratar esse assunto, Jander, porque há a possibilidade de, através de uma ação judicial de interdição, fazer uma inscrição superveniente na qualidade de dependente. E aquela hipótese, até do filho esquizofrênico, que eu queria que você pudesse até falar um pouco mais sobre isso, porque esse tema é interessante, quando há interdição, até mesmo quando a esquizofrenia ela é atestada, diagnosticada, quando o filho tem 40, 50 anos de idade, tardiamente, você pode fazer a inscrição, não é, doutor Jander? Perfeitamente, doutor Hugo, bem destacado. Muitas vezes as pessoas pensam, poxa, mas a doença dele se deu num momento posterior. Né? Os tribunais superiores têm entendido nessa linha de que é permitido, né, diante do laudo, essa inclusão, né, dessa doença e dessa pessoa com uma incapacidade ali destacada e com laudo para que se seja inserida como dependente nessa qualidade ali conforme exigida pelo Estatuto da Previ. Isso, até exatamente isso, atendendo à finalidade que a Previ se destina, que é proteger a família do funcionário do Banco do Brasil, né, do participante da Previ. Então, muitas dessas doenças são doenças que já nascem, né, são doenças pré-existentes, né, que já vêm com o indivíduo desde do seu nascimento. Sim. Só que elas se desenvolvem, elas são diagnosticadas posteriormente. E o caso muito clássico é o caso da esquizofrenia, que ela muitas vezes ela não desperta, ela não se desperta, enfim, ela demora a apresentar, né? Não se manifesta mais tarde. Isso aí. 19 anos. Tivemos um caso aqui na orientação jurídica da FBB, em que esse caso aconteceu, se despontou, né, na pessoa a partir dos 30 anos de idade. Pois é. E nessa hipótese, Parece que ela conseguiu com 40 anos. Com 40 anos, né? E aí, judicialmente, houve a interdição. Na interdição, o laudo pericial diagnosticou, né, confirmou o diagnóstico de esquizofrenia. Esse diagnóstico tardio permitiu, né, após a consolidação, né, da pretensão perante o Poder Judiciário, permitiu a inclusão, né, dessa pessoa, desse filho, como dependente. E isso garantiu a ele, o que é fundamental, garantiu a pensão por morte. Porque a finalidade é essa.
Enquanto o pai, né, a mãe está vivo, pode ali suprir as demandas, né, materiais do filho, ok. Mas quando esse participante ou assistido vem a falecer, o filho que é dependente, que é incapaz, fica desprovido de condições materiais de se manter. E aí, nesse momento, se rompe a função que a Previ se destina. Porque vai deixar, de maneira assim, inquestionável, aquele dependente desamparado. Exatamente. Exatamente. Essa busca é necessária, né? A gente fala muito lá na orientação jurídica, Marta, que o que acontece? Os pais, muitas vezes, por algum tipo de preconceito que o mundo pode, né? Perfeito. Em relação ao filho, ele esconde aquele filho. Esconde a doença, né? Esconde a doença. Só que no falecimento desse pai, esse filho fica desabastecido Sim. de tudo, Sim. né? A pensão do pai. Então, assim, nós pegamos esses dias um pai de uma criança autista, né? Que já fez a interdição, né? Parcial, porque a interdição, quem determina é o juiz, né? A interdição total, parcial, quem determina é o juiz. Os atos da vida que ele vai poder praticar, quem determina é o juiz. Então, às vezes, um portador de síndrome de Down, um autista, uma pessoa com uma deficiência intelectual menor, né? Diagnosticada, todas essas pessoas são passíveis de curatela. E o grande objetivo é protegê-las. Que no falecimento do participante da Previ, ele possa ter essa pensão, né, como amparo. Então isso é importante eles buscarem, essa curatela, sempre. É interessante aqui, doutor Jana, só para a gente destacar, você falou 2 vezes uma palavra que acho que é fundamental nortear o associado aqui, chama-se planejamento. Planejamento. Sabe, Marta, a FBB ela tem um papel fundamental na vida dos funcionários do Banco do Brasil e também dos seus dependentes, né? Por quê? Essa possibilidade, né, essa oportunidade que a FBB permite, né, estende ao associado de ter acesso a uma orientação jurídica, permite que esse associado possa planejar a sua vida e planejar a condição da sua família na sua ausência. Até mesmo a sucessão. Né? Sim, a sucessão. Eu queria abordar esse assunto. A orientação jurídica, pelo que eu entendi aqui, ela vem de encontro aos desafios diários, né, das pessoas, porque elas buscam soluções e aqui praticamente tem todas, né, pelo que eu estou percebendo aqui de vocês. Quase todas, a gente tenta aí ajudar. Então, assim, eu queria perguntar assim, para vocês, como surge essa orientação jurídica na FBB e se é vantajosa financeiramente para o associado, né, utilizar esse serviço e, óbvio, ser sócio da FBB. Bom, doutora Mini, fala da questão da vantagem para o associado, que eu quero aqui fazer depois um retrospecto muito interessante, que me ocorreu aqui agora, fazer da história, né, como surgiu, como nasceu esse serviço na FBB e pelas mãos de quem, que é muito interessante também. Ótimo. Boa tarde, né, a todos aqui, a minha equipe querida, né, faltando aqui a doutora Catarine Leite, doutor Daniel Martim, que sempre nos dão suporte, não tão diariamente aqui, mas sempre nos dão suporte, e dizer a vocês o seguinte, o sócio efetivo da FBB, ele paga R$50. A orientação jurídica, ela tem direito a 2 consultas mensais. Como a gente já falou antes, a gente prorroga esse tempo, a gente realmente não usa as 2 consultas somente, né, do contrato. E para exemplificar, vamos lá, se a gente vai fazer, vamos lá, pegar R$50 vezes 12 meses, né? O associado pagaria R$600. Para a FBB, né? Para a FBB. Pegamos aqui a tabela da OAB do Rio de Janeiro, que é o estado onde a FBB está sediada. A gente paga aqui numa consulta verbal, na tabela da OAB de junho, R$ 1.680,17. Então, na verdade, nós temos pagando durante o ano todo R$600, o sócio. Uma única consulta verbal pela tabela da OAB seria R$ 1.680,17. Então, é extremamente vantajoso para o associado poder ter esse serviço à disposição. Tirar as dúvidas, dirimir, vir aqui buscar sobre todas as questões. Muitos vêm aqui trazer uma carta de um escritório que enviou para eles para buscar, pesquisar. Às vezes é um estelionato.
Então a gente informa, diz para eles, não faça, não responda, não assine uma procuração. Então, assim, é muito interessante que o sócio possa vir buscar a FBB, sempre vir. E, doutora Mini, gostaria de destacar, Marta, também, que esse valor de mensalidade ele não se resume tão somente à questão da orientação jurídica, como bem destacado. Ainda tem a questão da sede, toda a estrutura E os demais da sede benefícios da FBB. e os demais benefícios. Isso é enorme. Mas o interessante aqui, com o número que a doutora Mini trouxe, se o associado utilizar as 2 consultas por mês, né, ele vai estar tendo benefício financeiro de R$ 3.200. São 2 consultas. Cada consulta, pelo que a doutora falou, é R$ 1.600. Vezes 2, se eu sou bom de matemática, são 3.200. Então, assim, por mês. Se você projetar isso ao longo dos 12 meses, 3.200 vezes 12, vamos arredondar aqui, porque não tem nenhuma calculadora para socorrer agora, são 36 mil reais de vantagem para o associado. Essa é a vantagem, uma das vantagens que a FBB apresenta para o associado. Mas, já pegando esse gancho aqui, Marta, para falar sobre a origem da FBB, do serviço de orientação da FBB, e aqui me veio realmente um filme muito bacana, porque a FBB, ela, como sempre, em diversos temas, a FBB está na vanguarda. Tá? Na vanguarda, isso aí é inquestionável. 72 anos de existência, e a FBB sempre se destacando dentre as associações, dentre as entidades de defesa do funcionalismo do Banco do Brasil. E não foi diferente no que se tange à orientação jurídica. Foi a primeira associação. Foi a primeira associação também a lançar esse serviço. Então, lá em 2009, né, o então presidente, doutor Gilberto Santiago, né, que eu tenho aí um carinho enorme, quase uma devoção, porque é um gênio da escrita, muito. É um camarada... Primo do Ivanildo Bechara. Primo do Ivanildo. Imortal da academia. E Gilberto, autor de diversos artigos, um baluarte. Você não tem a menor dúvida de afirmar isso aqui e deixar isso registrado. Só fazendo que o doutor Gilberto, ele vai ser tema da nossa primeira revista da FBB. Mais do que merecido. Muito merecido. Mais do que merecido. Então, Gilberto Santiago, à época, ele, por ser também advogado, dentre todas as atribuições dele, ele também é um colega advogado, e ele estava muito angustiado à época de pensar, de entregar para o associado da FBB algo diferente. Porque, vejam bem, a FBB tem dezenas de milhares de associados. Uns associados têm uma condição financeira melhor que os outros, faz parte de uma coletividade. Então, com base nessa premissa, Gilberto idealizou que nem todos poderiam constituir, né, contratar um bom escritório de advocacia. Sim. E aí ele pensou, bom, como é que a gente consegue, de maneira coletiva, oferecer ao associado um benefício igual para todos, tá? E de boa qualidade. E o escritório Hugo Gerca Advogados se sentiu à época e se sente ainda muito honrado, muito prestigiado pela FBB de receber essa incumbência, de prestar essa consultoria, essa assessoria jurídica, né, essa orientação jurídica aos nossos associados. E aí Gilberto, em 2009, tem essa ideia. Então, em julho de 2009, começa efetivamente, 1º de julho de 2009, começa aqui na FBB, lá no 11º andar, perto da sala dos aposentados, começa o serviço de orientação jurídica. E foi maravilhoso, sempre saía matéria no jornal da FBB, como sai hoje nas mídias sociais, sai no nosso site, matérias trazendo a importância desse serviço. Hoje nós temos muito mais acho que bem mais de 25 mil atendimentos. Atendimentos consolidados. 25 mil atendimentos consolidados. E isso você percebe que a gente não consegue nem mensurar, sabe, Marta, o tamanho disso. Sendo muito franco, não dá para mensurar o alcance desse serviço. A gratidão. Eu acho até que não seria ousado dizer que nós, né, escritório Hugo Gerca Advogados e a FBB, essa parceria de sucesso, nós não temos noção do tamanho
né, que esse serviço representa na vida do associado. Que proporcionou, né, para cada associado. Porque você veja bem, quando o associado liga, né, dizendo, olha, meu filho está com um mandado de prisão porque deve uma pensão alimentícia, ou quando liga, o pai do meu filho não paga a pensão alimentícia, eu estou com dificuldade, como é que eu vou recorrer? E instantaneamente, imediatamente, a pessoa liga, fala com um advogado, exaure ali a sua dúvida, recebe naquele momento um conforto, uma orientação, e isso vai conduzi-la a um lugar seguro. Vai permitir que esse associado tenha condição de tomar a melhor decisão possível para a sua vida naquele momento. Isso é muito importante. E olhando no campo social, a FPB permite que o associado tenha uma condição de não se aventurar em questões jurídicas. Então, esse impacto, por exemplo, como eu acabei de reproduzir, vou entrar com uma ação contra o pai do meu filho porque ele não paga a pensão alimentícia. Uma orientação simples, mas eficaz, no sentido de sugestionar que seja feita uma notificação extrajudicial, que seja feito um telegrama com aviso de recebimento. Isso, por si só, já constituirá uma matéria de prova para a ação. Mas também pode resolver o problema. Porque aquele que deve a pensão alimentícia, com receio de vir a ser preso, né, um justo receio, ele acaba pagando. Então, isso, com essa medida, com essa orientação, o associado não precisa constituir advogado, portanto, não tem que arcar o ônus financeiro desses honorários e consegue, o que é melhor ainda, em poucos minutos, né, em pouco tempo, resolver um problema, botar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, sentir aquele aconchego, aquela proteção que a FPB faz. Doutor Hugo, é o que eles mais relatam aqui. Não é? Os agradecimentos são no dia a sempre dia. assim. E o importante, Marta, a gente dizer o seguinte, que a gente atende, né, do Acre ao Rio Grande do Sul, né? De 14 às 18 horas, com a Mona Lisa lá fazendo o pré-agendamento, ou eles vêm aqui presencialmente, mas é um serviço que a gente pode ter a videoconferência e eles falarem conosco também, nos vendo, né? Sim. Conversando diretamente conosco, da mesma forma que a pessoa que está aqui no Rio de Janeiro. E é interessante, Marta, para fechar a questão do histórico, que também aqui me recordei, que é muito importante, Gilberto Santiago inaugurou esse serviço. Foi mesmo. Tá? Mas em 2013, a presidente Célia Larica, que teve um papel fundamental também nessa construção, ela entendeu a necessidade de ampliar esse serviço. E foi aí que nós incluímos alguns temas que dão aí hoje essa dimensão, né, de 13, 14 temas jurídicos atendidos pela orientação jurídica. Esses temas como direito de vizinhança, direito de condomínio, contratos compra e venda de bem imóvel, por exemplo, foi numa fase que a presidente Célia, locações, que a presidente Célia entendeu que era necessário ampliar. Então, veja bem, olha que bacana como é que a FPB vem frequentemente revisitando esses temas para melhor atender o associado, né? Hoje nós estamos aí com os meios digitais, né? Que em 2009 a gente não falava em rede social com tanta frequência como se fala hoje. Então, é a importância de tratar da LGPD, né? De tratar da imagem, questões que também o associado pode vir a se constar na FPB. E nessa linha da rede social, doutor Hugo, Marta, é bom destacar que a FPB ela vem percebendo essa evolução e, como a doutora Mini destacou, né, tem associados de todo o Brasil. Então, aqueles que estão num lugar mais distante, no estado mais distante, nós hoje temos um suporte de vídeo. Nós podemos fazer um atendimento por videoconferência. Então, fazemos, né, doutor Jander, olha que interessante. Você está me permitindo fazer aqui um novo recorte. Foi na gestão da presidente Loreni que nós inauguramos o primeiro atendimento por videoconferência, por vídeo.
Com o Dr. Jander. O Dr. Jander. Você vê como é que é bacana a FPB, e não quero ser aqui enfadonho e nem repetitivo, mas como é que ela está atenta, né? Como é que ela está atenta para essa evolução. As demandas, né? Porque o direito é dinâmico. O direito é dinâmico. A sociedade é dinâmica. As coisas mudam rapidamente. Nem sempre o processo legislativo, né, as nossas leis, alcançam essa velocidade. Mas a FPB, né, está muito atenta a isso e está sempre provocando coisa nova. Inclusive, novamente aqui, esse podcast, né? Com a batuta da Marta da aqui, Marta fazendo aqui, toda a assessoria, inovando e trazendo ao associado uma nova ferramenta. E esse podcast, vocês já estão informados, mas vamos informar nosso público, ele vai virar uma série com orientação jurídica. Opa, Nossa, maravilha! chique. E nós vamos aí dissecar todos os assuntos, ninguém vai ficar com dúvida. Pois Vai é. ficar muito bom. E eu posso lançar botar um temperinho Vamos. ao associado, né? Tendo questões de interesse para que sejam tratadas no podcast, mande aqui para a gente, para orientação jurídica, para a Ascom, nas mãos da Marta, e vamos trabalhar temas de interesse do associado, vamos trazer essas coisas e até mesmo despertar no associado Atendimento a podcast. participação. Podcast. Porque, na verdade, olha aqui a gente não vai tratar do caso específico, até porque nós respeitamos muito, né? Primeiro, o sigilo profissional, né? Que é a relação advogado consulente, né? Constituinte, e o respeito a questões particulares, que nós, o escritório Gurgel Advogados e a FPB, temos um respeito muito grande pela individualidade do associado. Mas aqui podemos tratar de temas abertos, em abstrato, questões interessantes, entendeu? E é sempre bom trazer essas questões. E eu posso só falar rapidinho aqui? Pode. Inclusive, eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem aqui, finalizando o nosso podcast. Mas já acabou já, gente? Tão bom que eu ficava aqui uns 3 dias. Isso aqui é bom demais. Eu queria agradecer muito o pessoal lá do Ascom, que está sempre muito junto lá à orientação jurídica. Perfeito. Muito mesmo. Nas demandas, o Will, a Marta, e no nome dos dois, todos os outros, né? Mas agradecer muito realmente nesse tempo todo que eu estive aqui, né? O Gilberto Santiago, a Célia Lariquia e a Loreni de Senger, que esta última ainda viu a necessidade da gente ter uma sala separada para a gente poder atender os associados de direito de família. Porque muitas vezes eles só querem falar sozinho com o advogado, não querem que tenha mais pessoas, que tenham mais pessoas próximas, né? Então a Loreni nos proporcionou, nos ajudou a ter uma sala separada para esse atendimento, entendeu? Esse atendimento que a gente pode dar uma atenção maior, servir um café, ouvir o associado, porque o advogado é um pouco psicólogo, né? Sim. Ouvir, agradá-lo, aconchegá-lo, né? Para que ele possa sair dali um pouco melhor. E o recado final, acho que eu queria primeiro agradecer desde o seu João na portaria, a Jandira, a Mona Lisa especialmente, ao seu Jorge, meu ídolo, flamenguista, o seu Jorge, porque são vocês. Um canal de entrada. Colaboradores da FPB que recebem o associado e nos permitem entregar ao associado algo diferenciado. Então, o serviço de orientação jurídica não é feita pelo escritório Hugo Gerck Advogados. É feita pelo escritório Hugo Gerck Advogados e todos aqueles engajados nesse serviço. Muitas pessoas aqui. Em todos os colaboradores, vocês da comunicação que são, sim, incansáveis no trabalho porque esse trabalho, sabe, Marta, não adianta ter uma boa ideia e guardar para si. Não adianta ter um bom serviço e esse serviço ficar isolado. O nosso papel, né, como advogado, é dar essa orientação. E o papel da assessoria de comunicação, da FPB, é permitir que essa informação, que esse serviço esteja ao alcance de todos. Quando chega na portaria, né, Marta? E o seu João, o seu Sérgio e todos os outros recebem, dizem aonde fica a orientação jurídica, levam até lá. O seu Jorge, né, assessorista, com todo carinho. Também. O Marcos, todos eles, sim, né? Vai ter que falar um dia. A Jandira, que é super gentil também, Jussara, todo mundo recebe esse associado e direciona pra gente. Isso é muito importante, né? Todos conhecem os temas, todos conhecem onde eles devem direcionar,
onde são as ações, né? Onde Sim. é a orientação. E eu agradecer aqui também ao vice-presidente ali da área do Vipar, né? Ao Luiz Eduardo, claro. que é muito especial, nos atende, nos ajuda em tudo que a gente necessita. Luiz, obrigada, tá? Saudações rubro-negras, Luiz. Vamos manter o nível aqui, mas o Luiz também é outro apaixonado, né? Como a gente, por esse serviço. Muito. É um camarada realmente A FBB tem diferenciado. um jeito realmente diferenciado de atender os associados. A gente participa de algumas atividades até fora e as pessoas têm um carinho, um amor, né? E esse atendimento é muito importante, né? Isso muito é a humanizado, FBB, né? Muito Muito personalizado. humanizado. Né, Marta? Isso é a FBB, é a marca da FBB, né? Isso é muito interessante. Bom, Inclusive, às vezes o associado chega lá para tomar um café comigo, com a gente, não tem nenhuma dúvida, né? Só para conversar mesmo. Né? É a parte da Esse- psicóloga. essa que- parte Exatamente. Que a Só gente- pra conversar. que a gente É um faz. carinho, uma né, ideia, Mona Lisa? É um carinho. É onde ele se sente bem, né? Onde se sente E bem, isso é bacana. se sente à Isso já vontade. mostra Então já faz um chamado aí, Mona Lisa, para os que os associados Então, venham. você, associado da FBB, venha para orientação jurídica, me procure, ligue, ou mande um e-mail, vem tomar um café comigo se você for aqui do Rio, que a gente está aqui para receber. E se, vo- Ela recebe muito bem, gente. e se você está muito fora bem. do Rio, manda o seu pedido, a gente faz uma videochamada para a gente poder olhar no olho no olho, né? Olho no A olho. moda antiga, que é sempre muito bom. É mais romântico. É mais romântico. Toma um café virtual, né, Mona Lisa? É isso. Então, assim, em nome da FBB, eu agradeço muito a participação de vocês. Foi muito bacana conversar com vocês, muito proveitoso, né, para a FBB e para os associados. E eu espero que essa audiência aí seja alavancada aí com essa orientação jurídica. Isso aí, Então, curte o nosso canal, dá o like, né? dá Isso. um like, aperta o sininho. Né? E vamos que vamos. Gente, Muito obrigada a todos. obrigada. Obrigado a você, Marcos. Sucesso aí. Um abraço. Valeu.